85 Guild Wars capítulo 253, o Rei Mercador autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor confira o site e link na descrição. Money Lover estava sentada em uma cadeira ao redor de uma mesa redonda. Com ele estavam outros 5 homens e mulheres em diferentes trajes de opulência. A sala em que estavam era semelhante a uma sala de conferências para senhores de diferentes impérios discutirem tratados comerciais. Atrás de cada uma das 6 pessoas na sala havia vários servos e guardas em armaduras pesadas, esperando em silêncio. Money Lover mudou muito desde quando ele entrou na missão. Ele passou de um jovem senhor que havia caído em desgraça a um homem de riqueza ilimitada, com muitos anéis e adornos no corpo, fazendo-o se misturar aos demais. Logo, uma mulher bastante gorda e rechonchuda falou com voz rouca. Agora que todos nós, lordes mercantes de Boroneu, estamos reunidos, conduziremos a cerimônia de seleção para a nomeação do centenário rei mercante. Bah, quem não sabe disso? Vá em frente! Gritou outro homem rechonchudo que tinha mais queixos do que anos de vida. Bem, temos um novo membro entre nós, um talento sem precedentes que ganhou destaque em apenas alguns anos. Argumentou outra mulher que na verdade era muito bonita, apesar de sua riqueza. Ainda assim, o brilho intenso em seus olhos dizia que ela era uma rosa com espinhos. Querer arrancá-la seria considerado um ato de automutilação, a menos que alguém tivesse as qualificações. E pelos olhares que ela lançava ao sempre calmo amante do dinheiro, parecia que ele tinha feito exatamente isso. Money Lover piscou para ela e ela sorriu lindamente, dizendo aos outros que havia algo acontecendo nos bastidores. Isso é verdade. Então, por favor, vá em frente. Outra mulher magra e frágil exigiu. Ela era consideravelmente mais velha que as 2 primeiras mulheres, o que era uma visão e tanto. Que perda de tempo. Um velho que se parecia muito com o Barão Dor suspirou. Arrumpe. Como eu estava dizendo, a nomeação do centenário chegou. Devido à morte prematura de nosso anterior rei mercador, há uma vaga há décadas. Como lidamos com esse assunto? A mulher gorda disse, cujo nome era Gia. Ah, sim, a estranha morte de nosso governante anterior antes que o Money Lover surgisse, deixando Boroneu governado como uma oligarquia sem uma figura central. A linda mulher Caterina perguntou enquanto a olhava diretamente nos olhos. Posso ver o que você está tentando insinuar, garota, mas é melhor tomar cuidado com o que diz. As paredes têm ouvidos e as facas não têm consciência. A velha disse sombriamente, cujo nome era Indy. Caterina bufou com raiva e ia responder, mas foi interrompida pelo velho que se chamava Rodrigo. Não há necessidade de brincadeiras, minha querida. O velho estava faminto de amor lá embaixo há décadas. Francamente, isso pode afetar qualquer um. Caterina caiu na gargalhada e o rosto de Eddie ficou negro de raiva. Seu velho estúpido idiota, você se atreve? O homem gordo, bojeou-se, falou com aquela voz alta e estridente. Ele está mentindo? Velho, mostre-nos as teias de aranha em suas roupas íntimas ou cale a boca e deixe o processo continuar. Eddie, sem entender por que tanto fogo foi direcionado a ela, resmungou friamente e ficou em silêncio. Caterina sorriu com escárnio, fazendo Eddie querer atacar, mas ela ficou quieta. Ei, na juventude ela era uma beleza magnífica como Caterina, também rindo das mulheres mais velhas que ousavam contradizê-la. Mas o tempo foi impiedoso e não se importou com a beleza. Com o tempo, Caterina estaria na mesma situação. Pensando nisso, Eddie sorriu cordialmente para Caterina, que sentiu toda a sua alegria se esvair quando sua vítima não se incomodou mais com suas provocações. De repente, o silencioso amante do dinheiro falou. Proponho que selecionemos o próximo rei mercador com base na riqueza e nos bens. Francamente, todos nós sabemos que esta é a resposta óbvia. Os outros na sala ficaram em silêncio e concordaram por um. Boroneu era um estado oligárquico por padrão, onde o mercantilismo era a religião e o dinheiro era o seu deus. Para governar um reino como este, seria necessário ser o mais rico e esperto de todos. Num ambiente capitalista cruel, era difícil ascender, mas quando alguém se aproximava do zênite, a vista do topo era verdadeiramente revigorante. Nenhuma dessas pessoas queria perder sua riqueza e tornar-se o rei mercador era a maneira mais segura de garantir isso e, ao mesmo tempo, ganhar ainda mais. Eles ganhariam os direitos aos aspectos militares e de comércio exterior, permitindo-lhes expandir-se loucamente. O anterior rei mercante foi assassinado,
Sem dúvida, e ninguém realmente lamentou por ele porque ele estava defendendo que o reino se tornasse um reino onde o governo controlasse todos os recursos e fundos. Ele nem durou 6 anos em seu suposto cargo de 100 anos antes de ser eliminado. Ninguém se preocupou em investigar e nenhum funeral foi realizado. Tentar arbitrariamente fazer uma mudança tão drástica em um reino como este era apenas dar aos assassinos um posto de trabalho gratuito. Tudo bem então, devemos declarar nossos bens. Amante do dinheiro solicitado. HMPH. Já que chegou a esse ponto, deixe-me ensinar a vocês, plebeus, o que é a verdadeira riqueza. Borgios anunciou ironicamente enquanto jogava uma ficha. Este era o seu símbolo de comerciante, o sigilo de sua posição e o registrador de sua riqueza. Cada comerciante tinha um único, e cabia ao rei mercador auditar e avaliar seus melhores lordes mercantes e abaixo. Em tempos como este, no entanto, era a demonstração de riqueza mais objetiva e imparcial, caso alguém permitisse que outros a vissem. Propriedade de Borgios Belagro, token conteúdo, A. 1.500.000 platina em fundos líquidos B. 120 milhões de platina em ativos fixos C. 2 milhões de platina em decoração D. 3.500.000 platina em artefatos. Total igual 127 mil. Que números aterrorizantes. Se Borgios entrasse no mundo de Bondless, ele seria capaz de comprar quase todos os outros membros da raça humana. Ele poderia até engolir muitos reinos em seu rebanho. Quando os outros lordes mercantes viram isso, seus rostos tornaram-se solenes. Borgios era conhecido por ser o maior gastador entre eles, mas ainda tinha tanto. Claramente, ele intencionalmente brincou de porco para comer o tigre. HM. Vamos avaliar o meu e ver. Rodrigo prosseguiu com um sorriso enquanto colocava sua ficha suavemente para que os outros vissem. Propriedade de Rodrigo Erno, token conteúdo, A. 2 milhões de platina em fundos líquidos B. 100 milhões platina em ativos fixos C. 10 milhões de platina em decoração D. 10 milhões de platina em artefatos. Total igual 122 mil. Rodrigo também era extremamente rico, um pouco atrás de Borgios. Isso fez com que o rosto de todos ficasse ainda mais solene, pois Rodrigo era conhecido como um homem que adorava gastar com arte e artefatos inúteis, hobby de homem rico. Parecia que suas compras artísticas e suas bugigangas não eram apenas coisas para ele olhar quando estava entediado, mas coisas que seus olhos aguçados e perspicazes foram capazes de detectar. O velho riu e bateu levemente na mesa. Velha bruxa Edi, por favor, nos esclareça sobre o caminho a seguir. A velha bruxa jogou sua ficha no chão e nem se preocupou em olhar mais longe, como se sua vitória estivesse garantida. Isso fez com que os outros o inspecionassem rapidamente para entender o porquê. Propriedade de Edi Amor, token conteúdo, A. 12.500.000 platina em fundos líquidos B. 130 milhões de platina em ativos fixos C. 500 mil platina em decoração D. 200 mil platina em artefatos. Total igual 143,2 mil. Todos na sala empalideceram ao ler isso. Acontece que a mulher que eles intimidaram quando era uma velha bruxa estava realmente acumulando uma grande riqueza. Merda, meu velho, como você tem tanta riqueza? Não era você quem gastava desenfreadamente em brinquedos de menino? Caterina perguntou com uma expressão apreensiva. Edi sorriu e lambeu os lábios. Só na primeira vez. Depois que termino com eles, eles sempre voltam para mais. Todos estremeceram, sentindo pena de quem quer que fosse com quem ela brincasse, que se tornou distorcido o suficiente para voltar desenfreadamente para mais. Agora vou mostrar minha destreza. A Gia riu com um tapa na barriga. Propriedade de Agia Marian, token conteúdo, A. 500 mil platina em fundos líquidos B. 140 milhões de platina em ativos fixos C. 100 mil platina em decoração D. 1.500.000 platina em artefatos. Total igual 142,1 mil. Seu gordo, você não gastou todo o seu dinheiro enchendo a cara. Como você pode ser tão rico? Edi perguntou com um grito estridente. Ela até apontou um dedo trêmulo para Gia, que riu alegremente. Nunca acredite no que você ouve dos outros. Todos nós escondemos nossa riqueza atrás de métodos de gastos exagerados, inclusive você. Então por que está surpreso? A Gia perguntou com um brilho nos olhos. Edi bufou friamente e Rodrigo suspirou concordando.
Borgioso apontou para Caterina e falou com altivez. Bem, vocês dois jovens são os únicos que sobraram. E, espero que sua riqueza possa se igualar à nossa, assim como sua língua afiada. Caterina franziu a testa, mas ainda jogou sua ficha para frente. Propriedade de Caterina Belfort. Token conteúdo. A. 1 milhão de platina em fundos líquidos. B. 50 milhões platina em ativos fixos. C. 1 milhão de platina em decoração. D. 100 mil platina em artefatos. Total igual 52,1 mil. Houve um breve período de silêncio antes que o outro começasse a rir, de uma maneira que dizia: olha só, eu estava certo. Caterina cerrou os punhos indignada, mas Moneylover esfregou suas costas suavemente, dando-lhe grande conforto. É? Não nos deixe esperando. É hora de você mostrar sua riqueza, garoto. Borgioso exigiu com um sorriso de escárnio. Moneylover assentiu e calmamente colocou sua ficha sobre a mesa. Quando todos o inspecionaram, houve outra onda de risadas, mas esta foi muito mais longa. Propriedade do amante do dinheiro. Token conteúdo. A. 3 milhões de platina em fundos líquidos. B. 20 milhões de platina em ativos fixos. C. 50 mil platina em decoração. D. 100 mil platina em artefatos. Total igual 23,15 mil. Parece que a escolha é óbvia então. Eu, com a maior riqueza entre nós, me tornarei a nova rainha mercante. Eddie pronunciou com uma expressão orgulhosa, interrompendo o riso dos outros. Enquanto estavam ocupados rindo dos dois jovens, esqueceram que este não era um show de ostentação, mas uma avaliação para uma posição. Uma posição acima de todos os outros. Aguentar. Moneylover disse gentilmente, trazendo toda a atenção de volta para sua pessoa. O que foi, garoto? Você tem alguma reclamação a fazer à sua nova rainha mercante? Eddie perguntou com um sorriso brincalhão. Ora, sim. Tenho algumas coisas a acrescentar. Moneylover respondeu enigmaticamente enquanto removia outra ficha e a jogava sobre a mesa. Confusos sobre como uma pessoa poderia ter duas fichas, todos os outros verificaram. Propriedade de Kieran Vastia. Token conteúdo. A. 10 milhões de platina em fundos líquidos. B. 100 milhões platina em ativos fixos. C. 10 milhões de platina em decoração. D. 5 milhões de platina em artefatos. Total igual 125 mil. Como isso pode ser? Eddie gritou enquanto se levantava. Como você pode ficar com o símbolo de Kieran? Deveria ser impossível exibi-lo a menos que você fosse seu herdeiro. Ah, não. O rosto de Eddie exibia um medo sem fim, assim como o dos outros três que se levantaram em estado de choque com ela. Sim, interessante, não é? Eu sou filho do homem que todos vocês mataram e tive minha riqueza hereditária confiscada. Eu a recuperei há apenas uma hora, quando a família de Caterina, que controla o judiciário, decidiu que meu pai havia sido inocente de todos os crimes que você tentou impingir a ele. Moneylover explicou enquanto batia no queixo de brincadeira. Caterina sorriu maliciosamente e apoiou-se no ombro de Moneylover como uma jovem donzela perdida no amor. O símbolo de meu pai foi devolvido para mim antes que sua riqueza pudesse ser dividida por vocês, o que foi minha única graça salvadora. Moneylover acrescentou balançando a cabeça. Ele lentamente se levantou, segurando o corpo flexível de Caterina em uma mão enquanto brincava com as duas fichas na outra. E agora, meu primeiro ato como legítimo rei mercante de Boroneu, farei justiça em seu nome. Guild Wars capítulo 254. O grande comandante, o soldado destacado, ficou na frente de um exército de 100 mil homens com as mãos cruzadas atrás das costas. Há muito tempo ele havia deixado de ser um mero soldado dispensável no campo de batalha. Ele havia trabalhado para se tornar um verdadeiro general de um exército de campanha, uma tarefa anteriormente considerada impossível para um homem no continente matriarcal de vasto. Ele estava no topo de um pequeno palco erguido no seu lado do campo de batalha, localizado em planícies abertas que pareciam se estender por quilômetros. A grama era verde e muito exuberante, mas o Deployed Solider sabia que logo seria pintada de vermelho. Em frente às suas tropas estava outro exército de campanha do mesmo tamanho, liderado por uma mulher vestida com uma armadura média vermelha. Ela estava a cavalo e seu exército ainda estava se organizando no campo de batalha desde que chegaram muito mais tarde. Logo, o lugar ficou quieto. Ambos os grupos estavam se encarando, matando a intenção e a vontade de lutar emanando de cada lado como um redemoinho.
A mulher de aparência resistente do outro exército cavalgou, parando no meio do caminho entre eles. Deployé Soledad também pegou as rédeas de seu corcel pessoal e seguiu o exemplo. Quando os dois generais ficaram cara a cara, eles se entreolharam em silêncio, desprovidos de qualquer emoção. Sua ascensão ainda é uma história e tanto, apesar de você afirmar que não foi nada. A general feminina cumprimentou-o. Sou simplesmente um soldado destacado para a guerra. Estou apenas fazendo minha parte pelo reino Favrolo, assim como você faz pela nação que é. O soldado implantado respondeu estoicamente. A general feminina zombou. Modesto até o fim, hein? Esta será a nossa batalha final. Ambos os nossos lados não têm mais tropas aptas para enviar para a morte, então não receberemos nenhum reforço por muitos anos. Quem ganha ou perde será decidido hoje. Cansei de nossos impasses contínuos ao longo dos anos. É hora de ver quem, entre você e eu, é o verdadeiro grande comandante. A general feminina virou o cavalo e partiu, deixando um silencioso soldado desdobrado para trás. Ele suspirou e falou baixinho. O fato de você ver seus homens como meios de mostrar seu brilhantismo, e não como seres humanos, é o motivo pelo qual você nunca será um grande comandante. Ele virou o cavalo e voltou para o seu exército. Quando ele parou na frente deles, examinou seus homens com calma, olhando nos olhos de cada um deles. Meus irmãos, chegou a hora. Muitos de vocês devem ter ouvido que esta seria nossa batalha final, mas duvido que seja assim. Estou confiante em vocês, meus próprios irmãos juramentados, que lutaram comigo por anos, para sair por cima. O soldado desdobrado não gritou nem fez grandes gestos para elevar o moral, mas os olhos de seus homens brilhavam com paixão e lealdade. Seu general era alguém que respeitavam e em quem confiavam profundamente. E não foi porque ele era um homem como a maioria deles. Ele comia a mesma comida que eles, bebia o mesmo rum de merda, cagava nas mesmas latrinas horríveis e sempre dormia nas mesmas tendas que eles. Se não fosse pela sua posição, ele pareceria apenas mais um soldado normal. No entanto, sua habilidade em batalha o diferenciava dos demais, bem como sua capacidade de liderar uma força menor em uma batalha com uma força maior e sair com uma vitória ou pelo menos um empate. Como tal, os seus homens ergueram suas lanças, arcos ou espadas para o céu e gritaram, pelo homem, pelo reino, por Deus. O soldado desdobrado assentiu e se virou para olhar para o outro lado. Simultaneamente, a general feminina falava com seus homens para elevar o moral. Uma batalha final. Será a última, então prove seu valor para mim e para nossa grande nação. Você lutou por muitos anos nesta guerra e ficou mais forte por isso, não foi? Bem, lute mais uma e será tudo acabará. Ela acenou com as mãos grandiosamente enquanto falava, retratando uma grande cena. Com a vitória vem a cidadania. Vocês terão status adequados e serão capazes de encontrar uma esposa que possa administrar suas famílias. Se vocês tiverem um desempenho excepcional, até mesmo a nobreza não estará fora de questão. Ela olhou para seus homens com um brilho penetrante nos olhos. Mas tudo isso depende da sua vitória hoje. A derrota não é permitida, é inaceitável. Hoje, lutamos até o último homem para reivindicar nosso futuro. Ao amanhecer seremos os únicos que restarão. Seus homens também ergueram as armas e gritaram, pela honra, pela glória, pelo sucesso. Soledad implantado balançou a cabeça. Seu discurso foi grandioso, mas fundamentalmente errado. Ela os estava seduzindo com o futuro, dando-lhes um impulso temporário no moral, pois sentiam que o futuro seria brilhante. Mas ao contrário dos homens dele, que realmente queriam estar aqui para lutar, os homens dela não queriam. Se a batalha fosse equilibrada, ou desde que ela tivesse uma ligeira vantagem, tudo ficaria bem. Mas no momento em que seu lado aproveitasse a vantagem e a sustentasse, suas vontades começariam a desmoronar e se dispersar depois de um tempo. Nesse ponto, isso levaria a uma derrota total. O soldado desdobrado desembainhou sua espada brilhante e apontou-a para o inimigo. Ele não gritou ataque ou algo parecido, mas começou a galopar para frente com uma expressão séria no rosto. Seus homens, como se tivessem lido sua mente, avançaram silenciosamente. Havia um brilho em seus olhos que falava de um fogo ardente dentro deles, uma determinação de lutar até o fim, não importa o que acontecesse. A general feminina viu seu ataque e sorriu. Ela sacou sua própria espada e apontou para as forças do soldado desdobrado, gritando, atacar.
Suas tropas rugiam ruidosamente enquanto avançavam, seus olhos também brilhavam, mas os deles apenas mostravam determinação de não morrer rapidamente. Se quisessem aproveitar os frutos do seu trabalho, primeiro precisavam estar vivos. Então, era natural que quando os dois exércitos colidissem, o exército da nação Kier estivesse na defensiva. Seus ataques eram leves e seus sentidos estavam focados em perceber os ataques recebidos e evitá-los. Enquanto isso, o exército do reino Favrolo lutava como feras libertadas de uma jaula. Seus ataques foram pesados e eles confiaram em suas habilidades para evitar que morressem até que tirassem a vida de pelo menos um homem. Com estas diferentes ideologias e estilos de luta, foi traçada uma distinção clara na qualidade de cada exército, e rapidamente revelou quem estava a assumir a liderança. Os homens da nação Kier foram reprimidos pela loucura e determinação de matar de seus inimigos, com sua própria vontade ardente de viver sendo extinta. Eles estavam ficando mental e espiritualmente sobrecarregados. Os homens do exército Favrolo ceifaram vidas como jardineiros podando arbustos, uivando de alegria com cada homem que matavam. Mesmo que eles também fossem atropelados com uma arma, eles ririam loucamente e fariam questão de levar o assassino com eles. Isso corroeu o moral do exército Kier. E então eles cometeram um dos erros mais fatais na batalha. Eles começaram a recuar lentamente, tentando escapar da loucura de seus inimigos. Não foi uma deserção porque eles não tinham quebrado a hierarquia, mas estava claro que o seu moral estava diminuindo rapidamente e a sua vontade de lutar estava diminuindo. Se algo não acontecesse logo para estabilizar seu moral, eles desertariam. O que vocês estão fazendo? A general feminina rugiu enquanto lutava com o Deployed Solidaire em uma batalha épica de espadas. O que você disse a eles? Sobreviver. Soldado destacado apontou calmamente enquanto desviava de um golpe da mulher e a chutava no estômago, derrubando-a para trás. Ela ofegou por ar enquanto segurava a barriga, olhando para Deployed Solidaire com confusão. O que eu disse a eles? Eu disse a eles para vencerem. O que isso tem a ver com a covardia atual deles? O soldado desdobrado olhou para a general feminina com pena. Bárbara, você já disse a eles por que eles brigam. Você já lhes deu uma razão para fazer isso do fundo do coração? Que absurdo é esse? Eles são soldados lutando pela nossa nação. Que outra razão existe? Bárbara cuspiu, com um pouco de sangue escorrendo entre os seus lábios. Esse é o seu erro, e o de todos os outros generais. Você presume que os homens abaixo de você são cães impensados que se movem para onde você quer, porque eles realmente querem. O soldado destacado caminhou em direção a Bárbara com a espada em punho. Eles não são. Eles não são peões em um tabuleiro de xadrez. Eles são humanos, pessoas como você. Eles sentem medo, ódio, desejo e muito mais. Eles não querem morrer, mas você os força a fazê-lo. Bárbara se levantou e montou uma defesa enquanto rugia para o Deployed Solidaire, que atacava com ataques rápidos, mas precisos. Então, se eles temem a morte, por que não canalizar isso para a luta pela vitória? Isso é possível, se a vitória estiver garantida. Mas no momento em que ela se tornar incerta, o mesmo acontecerá com a vontade de lutar deles. Seus homens lutam para viver porque você pintou um futuro brilhante para eles. O soldado desdobrado desviou sua espada, deixando-a aberta. Então ele cortou o braço da espada dela, deixando um coto sangrando enquanto Bárbara gritava de dor. No entanto, para desfrutar de tal futuro, é preciso primeiro estar vivo. Portanto, na sua opinião, a prioridade não é sair vitorioso, mas antes de tudo sobreviver até o fim por todos os meios necessários. Quando esse desejo é ameaçado, a sua vontade de lutar se dissipa. O soldado destacado balançou a cabeça e caminhou calmamente até Bárbara, que agarrou seu cotoco com uma expressão incrédula. Como? Como isso pode ser? Lutamos durante anos, mas isso nunca. O soldado desdobrado fez uma pausa e, pela primeira vez, sua expressão estoica mudou para uma de estranheza. Bem, essa chance me foi dada pelo líder da minha guilda, então eu deveria pelo menos aprender tudo o que puder com isso antes de derrotar o último chefe. A expressão de Bárbara demonstrava incompreensão ao mais alto grau. Todos esses anos. Todas essas batalhas. Você poderia ter me matado e vencido, mas só deixou tudo terminar empatado. Só pela chance de melhorar. PFF. Hectares. Ah. Ela começou a rir,
com insanidade em sua voz enquanto seu fio de razão se rompia. A dor de perder sangue, seu braço, bem como a revelação de que ela foi usada como uma ferramenta de afiar para seu arqui-inimigo durante todo esse tempo a fez perder tudo. O soldado desdobrado balançou a cabeça e deu um golpe limpo no pescoço dela, decepando-a com facilidade. Ela ainda tinha aquela expressão louca em sua cabeça destacada, mas o soldado destacado calmamente agarrou-a e ficou à vista de ambos os exércitos. O exército Favrolo reteve mais de 90.000 homens dos semi-originais, enquanto o exército Kier ficou com apenas 50.000. Ficou claro quem era o vencedor, e o exército Kier estava prestes a romper as fileiras para fugir. O soldado destacado não gritou nem fez nenhum movimento extra, mas todas as cabeças se viraram instintivamente em sua direção. Houve um longo período de silêncio, até que o soldado destacado ergueu a cabeça de Bárbara. Quando suas tropas viram isso, rugiram de alegria. Quando as tropas de Bárbara viram isso, seu moral quebrou e eles largaram as armas, derrotados. Sem ela para pelo menos guiar a fuga, não havia sentido. Virar as costas para correr neste momento os veria totalmente derrotados. Como tal, renderam-se sem sequer tentarem escapar, esperando a misericórdia do inimigo. Enquanto as tropas do soldado destacado amarravam os prisioneiros de guerra, ele próprio olhou para o céu e suspirou. Não importa o campo de batalha, uma coisa sempre foi verdade. A vida de um homem era dispensável diante do conflito, e o aço frio de uma lâmina ou bala poderia tirar o direito à vida de alguém sem se importar com seus sentimentos. O tenente-general de um de seus corpos aproximou-se dele com reverência nos olhos. Ele falou em tom cheio de adoração, e sua palavra ecoou os pensamentos de todos os homens que lutaram sob seu comando. Nunca na minha vida pensei que lutaria ao lado de um verdadeiro grande comandante. Guild Wars capítulo 255. O senescal Sublime Notion sorriu enquanto se sentava nas costas de um colega estudante. Estava claro que o sujeito estava lutando para manter a postura abaixo dela, mas não ousou dar um pio. Sublime girou uma caneta na mão enquanto olhava para alguns pergaminhos à sua frente. TSK, TSK. Você tem sido um menino travesso, Jonathan. Entrar furtivamente na lavanderia das meninas para tentar roubar algumas calcinhas. Que moral. O menino chamado Jonathan parecia querer chorar. Sinto muito. Sinto muito. Fui pressionado pelos outros caras. Foi um desafio, eu juro. Sublime riu. Oh, eu acredito em você. Porém, não é por acaso que eu te peguei em flagrante e possuo provas de seus crimes. Agora, o que devo fazer com você? Sublime bateu no lábio e seu rosto se iluminou quando ela pensou. Ah, porque eu simplesmente não relato isso ao diretor. Ele certamente estaria disposto a fazer justiça em nome de todas as meninas. O rosto de Jonathan ficou roxo ao ouvir isso, e um medo sem fim percorreu sua mente e corpo, fazendo-o balbuciar e implorar como um tolo. Pepe, por favor. Senhora Sublime, estou disposto a me tornar seu servo. Só não conte a ninguém. Sublime Notion sorriu maliciosamente, uma linda presa brilhando enquanto seus olhos se estreitavam. Oh! Você está realmente disposto a isso? Claro, Jonathan não estava disposto. Mas o que ele poderia fazer? Se este assunto fosse divulgado, ele seria expulso, desqualificando-o de ganhar a oportunidade de se tornar senescal. Como tal, ele só poderia obedecer às exigências dessa demônio até o final do período escolar, na semana seguinte. Depois disso, ele poderia encontrar maneiras e meios de invalidar as evidências dela e se libertar. Pensando assim, Jonathan gritou sinceramente. Senhora Sublime, desejo servi-la. Sempre foi meu desejo fervoroso, por favor, não me rejeite. Mesmo que fosse constrangedor dizer isso, Jonathan sentiu como se seu coração tivesse alcançado a verdadeira paz neste momento. Quem diria que o ser sentado por uma lolipetuda enquanto gritava sua lealdade seria tão revigorante? O sorriso de Sublime se torna ainda mais maligno. Oh! É mesmo. Então assine este contrato que afirma que você se tornará meu servo por toda a eternidade. O pergaminho que Sublime estava escrevendo preguiçosamente durante todo esse tempo foi trazido ao nível dos olhos de Jonathan, e ele ficou livre para ver o conteúdo dentro dele. Quando ele leu os termos, seu rosto ficou azul. Ele não seria diferente de um servo sob comando dela, sem esperança de algum dia recuperar a liberdade. Algum problema, garoto Johnny?
Você não disse que queria me servir por toda a eternidade, me implorando para não rejeitá-lo? Onde está seu entusiasmo anterior? Sublime perguntou com voz arrastada e lenta. Jonathan estava ofegante como um cachorro que correu 5 quilômetros. Ele se arrependeu profundamente de ter agido de forma impulsiva antes, mas como ele poderia saber que Sublime era tão cruel a ponto de não lhe deixar nenhum caminho de fuga? Mesmo que ela fosse temida por todos os estudantes por sua personalidade maligna e esquemas perversos, Jonathan nunca tinha ouvido falar dela indo longe demais. A menos que, vendo a expressão horrorizada em seu rosto, Sublime Nation riu com aquela voz doce e fofa dela. Isso mesmo, garoto Johnny. O que as pessoas ouvem sobre mim é exatamente o que eu quero que ouçam. Quando você se tornar um de meus escravos, você entenderá mais. Jonathan teve vontade de chorar, mas não conseguiu nem conter as lágrimas. Ele se sentiu mentalmente, emocionalmente e espiritualmente esmagado neste momento, como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre sua cabeça. Sublime Nation saiu de cima dele e sentou-se em sua mesa, cruzando as perninhas enquanto entregava o pergaminho e uma pena para Jonathan. Como um homem possuído, ele lentamente renunciou ao seu livre-arbítrio, uma única lágrima escorrendo de seus olhos enquanto seus belos planos e visões para o futuro viravam fumaça em sua mente. Pronto, garoto Johnny. Tudo ficará bem. Big Sister Sublime irá protegê-lo de agora em diante. Sublime Nation falou com um tom gentil, acariciando Jonathan como se ele fosse uma criança. De repente, receber a gentileza desse malvado Loli de tal maneira fez o sujeito quebrar. A parte triste é que Sublime Nation parecia verdadeiramente doce e adorável, uma garota em quem sempre confiaríamos com base em sua aparência e voz. No entanto, escondida dentro dela estava uma velha raposa que era tão má quanto poderia ser. Jonathan agarrou a perna dela e começou a chorar como um bebê, e Sublime confortou obedientemente como se ela fosse realmente uma pessoa legal. Agora, é hora de conhecer seus associados, hein? Sublime Nation solicitou, levantando Jonathan. Ela o levou para uma sala lateral que estava conectada ao seu dormitório pessoal. Parecia que em algum momento a Sublime Nation havia adquirido os direitos de um bloco inteiro para si. Só se poderia perguntar: como exatamente ela fez isso? Jonathan entrou em uma grande sala de reuniões dentro do dormitório e viu centenas de estudantes alinhados aqui. Seu rosto exibia horror absoluto e ele examinou a multidão para ver algumas pessoas que ele não esperava que estivessem ali. Com um dedo trêmulo, ele apontou para outros 3 caras que eram igualmente bonitos. Dave, Charles e Thomas. Vocês também pertencem a ela. Os 3 companheiros desviaram o olhar envergonhados. Afinal, como eles poderiam reunir a vontade de olhá-lo nos olhos? Foram eles que instigaram o sujeito a apostar no roubo de calcinhas. Jonathan então olhou para o outro lado da multidão, onde havia garotas alinhadas. Seu rosto ficou colorido quando ele apontou lentamente para uma certa garota. Jenny. Você. Você. Aquela chamada Jenny era a abelha rainha do lote. A garota mais linda e arrogante de todo o grupo que não considerava ninguém igual a ela. Ela tinha sido alvo da aposta. Foi a calcinha dela que ele roubou, embora tenha feito questão de cheirar bem e forte ao fazê-lo. O que ele imediatamente se arrependeu. Havia uma razão pela qual Jenny tirou aquelas roupas íntimas depois de um dia inteiro de uso, e não foi porque cheiravam a rosas. Roupas íntimas usadas cheiravam a roupas íntimas usadas, não havia nenhum atrativo nisso, a menos que você gostasse especificamente disso. Foi logo depois que Sublime Nation apareceu atrás dele, capturando seu crime em detalhes. Então, tudo mais que aconteceu já foi presenciado pelos deuses externos. Jenny abaixou a cabeça e agarrou a saia com força. Eu nunca soube que você pensava assim em mim, Jonathan. Ela levantou a cabeça e olhou para ele com olhos brilhantes, suas bochechas levemente vermelhas. Eu também. Se você quiser, posso te dar minha calcinha de agora em diante. Jonathan queria uivar de dor e fúria, mas o que poderia fazer? Ficou claro que Sublime o havia enganado desde o início e o preparou para tudo. Até sua paixão, Jenny, achava que ele era louco por calcinhas. Claro, a boa notícia era que ela também gostava dele, mas como ele poderia estar feliz dadas as circunstâncias? Basta olhar para o cenário. Jonathan estava sendo confessado em algo que não era diferente de uma reunião de escravos. Neste ponto, ele também percebeu outra coisa. Com uma expressão incrédula, ele murmurou:
Se meus olhos estiverem corretos, todos os alunos do nosso grupo estão na fila, exceto eu. Em outras palavras, apenas 10 minutos atrás, Jonathan era o único aluno de toda a escola que ainda não havia se tornado escravo da Sublime Notion. Este foi um pensamento verdadeiramente assustador. Nos apenas 3 anos em que estavam matriculados na academia, Sublime Notion era conhecido como um estudante do ensino médio. Ela só tinha tirado C e alguns B, o que a colocava um pouco acima da média. Em vez disso, Sublime Notion era mais conhecida por pedar e tramar esquemas com os outros para se divertir. No entanto, como alguém poderia entender esse loli malvado? Ela poderia facilmente ter trabalhado duro para tirar todas as notas A, mas E. Ela já estava fazendo isso no mundo real, já que ela e Eve estavam matriculadas na mesma universidade, afinal. Porque ela deveria se forçar a se comportar no Bondless da mesma forma que fazia lá fora. Sem mencionar que ela passou todo o seu tempo reprimida por Draco e Eva, trabalhando pelo bem da Umbra. Ela tinha muito pouco tempo para autocuidado e reflexão interior. É claro que o autocuidado, no caso dela, traduzia-se em ter pouco tempo para brincar com os outros até a morte. Agora que ela não estava mais vinculada aos dois, porque a Sublime Notion se conteria. Ela havia liberado todas as suas queixas reprimidas e, antes que percebesse, tinha metade da base de alunos sob seu controle. Intoxicada com sua própria maldade, ela não poupou ninguém enquanto continuava a prender mais e mais almas inocentes em sua teia maligna. Com Jonathan, ela conseguiu o último aluno, e uma ideia emergente que ela tinha em mente se consolidou. Sublime Notion bateu palmas e chamou a atenção de todos. Seus olhares para ele estavam cheios de ansiedade e medo. Alguns deles nem conseguiam lembrar ou entender como eram tocados. Tudo o que sabiam era que um dia sua vontade havia sido tirada e eles agora estavam servindo esse malvado loli pelo resto da vida. Agora que todos vocês, meus escravos, estão reunidos aqui, gostaria de anunciar que estou disposto a libertar todos vocês. Antes que ela pudesse terminar, a multidão explodiu em aplausos. Muitos se abraçaram com lágrimas nos olhos e felicidade no coração. Finalmente, depois de terem sido escravizados por tanto tempo, eles seriam livres. Foi apenas Jonathan, que acabara de ser capturado, que achou que era bom demais para ser verdade. Por que perder tempo capturando-os se eles seriam libertados 10 minutos depois? Sublime Notion sorriu e não os interrompeu. Ela gostava de vê-los comemorar com alegria, porque a felicidade era passageira e o desespero era eterno. Quando eles finalmente se acalmaram o suficiente, ela continuou falando. Estou disposto a libertá-lo, desde que você abandone a academia. Imediatamente, a atmosfera feliz desapareceu como se alguém tivesse aberto um ralo. Todos congelaram no lugar enquanto tentavam entender as palavras de Sublime. Ela queria que eles desistissem voluntariamente da chance de se tornarem o próximo Senescal em troca de sua liberdade. Como ela pôde fazer isso? Como essa linda e adorável loli poderia ter um coração negro tão vil? Em vez de aprender muito e progredir honestamente, ela enganava continuamente os outros para que se tornassem escravos. Agora que ela conquistou todo o corpo decente, ela queria se livrar de toda a concorrência de uma vez e ter sucesso dessa forma. Especialmente quando faltava apenas uma semana para a formatura. Até aí ela estava perdida. Este método de limpeza não era contra as regras, mas criar deliberadamente uma instância separada onde alguém pudesse receber treinamento intenso para realmente usar a classe que poderia ganhar, apenas para o destinatário usar atalhos. Parecia amargo. Não que esta sem emoção realmente sentisse alguma coisa, mas se pudesse, certamente se sentiria assim. Por assim dizer, os estudantes fizeram a escolha óbvia de desistir do seu futuro como senescal pela liberdade. Assim, quando surgiu a formatura, Sublime Notion foi o único a se formar. O que fez os ex-escravos estudantes arrancarem os cabelos de raiva e dor foi que Sublime insistiu em fazer o exame final. Este exame dizia respeito a tudo que aprenderam ao longo dos anos e foi 10 vezes mais difícil do que qualquer outro anterior, mas Sublime tirou nota máxima. Em alguns casos, ela até aumentou o esquema de marcação. Que merda! Então, ela estava estudando muito em seu tempo livre e poderia ter derrotado todos eles honestamente, mas ainda assim optou por jogar todos até a morte. Ela até acenou para eles enquanto saía da academia Corintoro com um leve sorriso no rosto fofo. Este novo senescal era o loli mais malvado do mundo.
Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.